noite, fala sobre oração, fala sobre por que nós podemos, com confiança, nos aproximarmos de Deus. Então nós vamos meditar um pouquinho de tempo, rapidinho, e depois nós vamos passar para os nossos pedidos de oração. Tenho certeza que ao meditar nesse texto, nós estaremos partindo para outro momento do culto, que é aquele momento de oração, de compartilhar as necessidades, com mais confiança, com mais certeza de que Deus estará ouvindo as nossas orações. O texto que Deus colocou no meu coração para essa noite, Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias e compartilhar com os nossos irmãos e amigos, porque nós estamos sem Hebreus 4, de 14 a 16. Leitura participativa, responsiva, eu leio uns no outro. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos ler juntos o versículo 16? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Culto de oração, nós precisamos sempre pensar e crer e acreditar que Deus realmente se importa com as nossas necessidades. Ele realmente tem interesse em nos socorrer. E a Bíblia vai ensinar que nós podemos comparecer diante do tribunal de Deus, que a Bíblia chama de trono da graça. Que nome mais maravilhoso, impossível. Trono da graça. É um lugar de onde procedem todas as bênçãos, toda graça, toda misericórdia. Mas por que eu e você, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, podemos ainda ter confiança e ousadia para pedir alguma coisa para Deus? O texto explica. Ele explica que Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote. Ao vencer a morte na cruz do Calvário, ele morreu ali de maneira inocente. Ele que, de acordo com o texto, durante toda a sua vida, ele foi em tudo. Ele foi tentado, mas nunca pecou, diferente de mim e de você. Então ele foi para a cruz de modo vicário. Aquela cruz era minha e era sua, e ali ele obteve a maior de todas as vitórias, a vitória sobre a morte, porque a morte não pôde detê-lo. A morte tentou detê-lo, mas ao terceiro dia ele se levantou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então ele adquiriu diante de Deus Pai a autoridade para interceder por mim e por você.
a ajuda de Deus, a intervenção de Deus em nosso favor, nós sempre fazemos em nome de Jesus. Não é só por costume, não. Não é uma palavra mágica, não. É porque a única maneira de Deus me atender é se esse pedido for feito em nome de Jesus. Porque é o único que tem mérito diante dele. É o único que, sendo em tudo tentado, sempre foi vencedor contra o erro, contra o pecado. E aí, o autor do livro de Hebreus vai dizer: olha, nós temos um grande sumo sacerdote. Além de falar sumo, ele ainda fala um grande. Então ele é um grande sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Olha aí, retenhamos firmemente a nossa confissão. Tá? Nos dias que nós estamos vivendo, e daqui para frente, mais do que nunca, nós vamos precisar exercitar como nunca a nossa fé. Como nunca a nossa fé. E nós precisamos ter essa certeza de que nós temos um companheiro, como nós cantamos, um companheiro vivo, um companheiro que venceu a morte, um companheiro que tem todo o poder nas suas mãos, mas é um companheiro que se importa comigo e com você. Amém? Pouco ia adiantar para mim e para você se Jesus tivesse todo o poder de andar sobre as águas, o poder de expulsar demônios, o poder de curar enfermidades, se ele não se importasse comigo e com você. Quando você está aprendendo a Bíblia, lendo a Bíblia pela primeira vez, você tem o seu coração transformado por Deus quando você vê aqueles encontros de Jesus com aquelas pessoas em dificuldades. Quando ele encontra o leproso, quando ele encontra o endemoniado, quando ele encontra a mãe desesperada porque a filha está morrendo, não é? Quando ele encontra aquela mulher que estava apodrecendo com aquele fluxo de sangue, e todos os textos dizem a mesma coisa, e Jesus, movido de íntima compaixão. O que eu aprendo com isso? Que Jesus se importa comigo e com você. Você fala, mas tem pouca gente que se importa comigo, não é? E Jesus disse que daqui para frente isso vai piorar, porque Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai chegar um tempo que cada um vai querer cuidar só de si e ninguém mais vai se preocupar com ninguém. Não, tanto bom para mim, o resto não é problema meu. Nós já estamos chegando perto disso. E às vezes nós já temos experimentado isso. Não, meu irmão, você se vira, isso é problema seu. Não é problema meu. Não é? Mas Jesus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias. Então ele é um sumo sacerdote que se preocupa. Problema meu, problema nosso, é problema de Jesus. Problema meu é problema de Jesus. Porque ele se importa comigo e com você também. E nós temos que crer nisso e ir a Deus Pai, da onde procedem todas as soluções, e nós vamos a Ele em nome de Jesus, e Ele nos atende, e Ele nos socorre, e Ele intervém em nosso favor, às vezes resolvendo totalmente, ou pelo menos minimizando o nosso sofrimento. E enquanto aquele problema é resolvido, Ele nos dá a sua paz, que excede todo entendimento. Então ele vai dizer, olha, ele penetrou. No versículo 15 ele diz, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Vamos, o Espírito Santo, quem ditou toda a Bíblia, inclusive esse texto, ele sabe que nós somos fracos.
Deus sabe que nós somos fracos. Jesus sabe que nós somos fracos. Por isso Ele tem piedade de nós. Por isso que nós precisamos contar para Ele, reconhecer a nossa fraqueza. É o ponto de partida para que Ele possa mover a sua mão em nossa direção e em nosso favor. Enquanto eu estiver achando que eu posso resolver só eu, a mão de Deus fica longe de mim. Mas quando eu digo, olha, como diz o goiano aqui, não dou conta, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Aí Ele fala, bom, agora você chegou no ponto que eu posso agir em seu favor. Quando o homem se prostra, quando o homem se rende diante de Deus, aí o poder de Deus pode operar em nosso favor. Então, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Então Jesus ele não foi tentado só naquilo que está relatado nos evangelhos, não. Ele passou por muito mais tentações do que foram registradas. Todo tipo de tentação, em todas as áreas, naquilo que nós tropeçamos. Tempo oportuno é hoje, é agora. O hino 155, essa memória está boa, diz assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Aí ficamos remoendo aquele problema, aquela dificuldade, e aquilo vai nos consumindo, porque nós passamos por situações que são realmente aterradoras, aterrorizantes, são grandes demais para nós. Mas o Deus que nós servimos, invisível Ele está aqui essa noite. Os irmãos acreditam nisso? Está aqui. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, e nós estamos reunidos aqui em nome de quem? De Jesus. Ele está aqui. E Ele conhece aquilo que faz o meu coração tremer de medo. Ele sabe o que inquieta você, pai de família. Ele sabe o que inquieta o jovem, o ancião. Ele sabe tudo. O que Ele quer? Que nós coloquemos nas mãos dele. Mas coloquemos como? Fé, que é o mesmo, a expressão do texto, confiança. Então, irmãos, agora no período de oração, vamos exercitar isso. Vamos crer que Jesus está aqui e que Ele se importa com você. Não tem ninguém nesse mundo. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer exagero, mas é verdade. Ele se importa comigo mais do que a minha mãe. E olha que mãe é um negócio sem base. Não é? Mãe, até hoje nunca vi. Nesse mundo não tem nada melhor do que mãe. E que se preocupa com a gente. Não tem, não chega nem perto. E Deus ainda é maior do que mãe. E ainda com vantagem. Porque às vezes a mãe quer socorrer o filho, mas não pode. Jesus tem uma vantagem. Além de querer, Ele pode